Aleluias. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que é real, Pai. Pai, continua a manifestar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Assim como nós declaramos, Pai, nesse louvor. Não há outro nome sobre o Teu nome, Senhor Jesus. Teu nome está sobre todo nome. Pai, obrigado, Deus, por o privilégio de nós sermos chamados de Teus filhos. Continua, Senhor Jesus, operando sobre as nossas vidas nesta noite. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, para que a Tua palavra, Deus, venha ser ministrada aos nossos corações. Receba, Pai, o nosso louvor e adoração até o Teu trono celestial. Pai, que possa correr do Teu trono, Pai, águas vivas, que venham atingir sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. O Senhor tem total liberdade para agir sobre as nossas vidas. Nós declaramos o Teu domínio e governo nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, que caia toda expectativa humana por terra. E que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar falando conosco nesta noite, Senhor. Abra os nossos corações. Nós te agradecemos pela Tua bondade. Agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor Jesus, a cada dia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Uma boa noite. Dá uma boa noite para o seu irmão que está aí do seu lado. Hoje é uma noite fria, né? Diz que bom que você está aqui no melhor lugar onde você poderia estar neste dia. Amém? Glória a Deus. Uma noite fria, mas creio que a gente já começa a ver o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, através do louvor e adoração, aonde a gente já pode sentir a presença do Pai e nos esquentar, né, nessa noite fria. Glória a Deus. Amém? Dando sequência, meus queridos, sobre a nossa série, né, sobre avivamento. Hoje é a nossa segunda etapa da nossa série. A primeira série foi ministrada semana passada, através da vida da Debbie, uma bênção. Foi compreendendo o avivamento. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento pessoal. Quero trazer com vocês aqui uma contextualização do que é o avivamento pessoal para os dias de hoje, para nós podermos compreender o que seria o avivamento pessoal. O avivamento pessoal, o que é, então? É quando uma pessoa, um indivíduo, eu, você, né, nós temos a nossa vida liderada pelo Espírito Santo. Não pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo. Ela é uma chama viva que tem uma urgência em agradar a Deus, obedecer a Deus e proclamar a palavra de Deus por amor à sua presença. Eu chamo a atenção aqui para esse conceito, que é de nós termos a nossa vida liderada não por homens, mas sim pelo Espírito Santo. É Ele que tem que nos direcionar a nossa vida, em todas as circunstâncias das nossas vidas. E sim, em nós clamar ao Pai, para que nós possamos proclamar a palavra dEle, a toda criatura na terra. A palavra de Deus diz, ide e proclamai a minha palavra a todas a criatura, todos os cantos da terra. Amém? E agora trazendo um pouquinho para vocês sobre a palavra, onde diz sobre a questão do derramado do Espírito Santo. Lá em Joel 2, 28 ao 32 diz, que o profeta Joel dizendo, né, lá no Antigo Testamento. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E também sobre os servos e sobre as servas naquelas dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar.
Aqui é o profeta Joel profetizando que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em Atos 2, 14 e 21, Pedro confirma a palavra que o profeta Joel tinha falado no Antigo Testamento, que é quando tem o dia de Pentecostes. Que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos aqueles que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. A 3ª hora do dia, meus queridos, naquela época, é como se fosse às 9 horas da manhã. Para os judeus, naquele período, quando eles contavam a hora, era quando o sol já se colocava, quando ele já vinha, né, o pôr do sol, já contavam 12 horas. É diferente da nossa contagem das horas que nós tínhamos agora, da hora que nós temos agora. Então era por volta de 9 horas. E Pedro, né, afirmando novamente, mas é isso que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome do Senhor será salvo. Agora, contextualizando para vocês o que foi feito, o que foi profetizado por Joel, lá no Antigo Testamento, para que Pedro testificou no Novo Testamento, foi o que Joel falou lá no Antigo. Ou seja, quando houve o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pentecostes significava que todas as pessoas de todos os lugares iam para Jerusalém agradecer a Deus pela colheita que eles tiveram durante aquele período. Ou seja, Pentecostes era um dia festivo, onde os judeus faziam, após a Páscoa, 50 dias, o agradecimento a Deus pela colheita que eles tinham feito. Ou seja, Pentecostes, 50 dias. E quando Jesus, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os apóstolos, ensinando e mostrando a palavra para os apóstolos. Quando chegou o 40º dia, Jesus fala em João 16, 7, eu não trouxe aqui, mas vou comentar com vocês, Jesus dizendo aos discípulos: convenho-vos que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Ou seja, Pentecostes, 50 dias, era 50 dias após a Páscoa. Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, preparando, para que, então, os apóstolos pudessem receber do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. 10 dias os apóstolos precisaram se separar do povo e ficar em jejum e oração, se santificando, para que pudesse buscar o Espírito Santo. Por isso que Deus revela, através de João 16, 7, que se ele não fosse, não viria o Espírito Santo para derramar sobre toda a carne, o Espírito. Hoje em dia a gente vê isso, é bem claro. O avivamento pessoal é quando nós nos colocamos numa posição de clamar, de ter um posicionamento no Pai, de ter um relacionamento íntimo com o Pai. É de nós realmente nos separar do mundo, de buscarmos a presença dEle. Jejuar, orar, é momento de nós dobrar os joelhos e buscar o Pai. Isso a gente pode ver lá no dia de Pentecostes. Isso é para a realidade de hoje, meus queridos. Se nós não nos separar, nós não vamos ter um avivamento pessoal. Nós não vamos ter um avivamento pessoal. E o avivamento pessoal, ele é um avivamento individual. Ele é um avivamento individual. No dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam separados, estavam lá, numa certa ocasião, num prédio, onde todo o povo estava na parte de fora,
quando veio e um sopro, veio impetuoso do céu, onde era o quê? O Espírito Santo tomando aquele local da presença dele, derramado sobre os apóstolos. Vieram falar em línguas estranhas, que quando eles foram para fora do povo, o povo começou a ficar abismado, porque falavam tantas línguas, que eram de várias nações, que eles conseguiam se entender. E eles ficaram abismados, mas como? Como assim? E acharam que eles estavam embriagados. E aí foi quando Pedro, fala: estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Era o poder do Espírito Santo que tinha sido manifesto através dos apóstolos. Então, o que eu quero falar para mim e para você hoje? Precisamos nos separar do mundo. Precisamos estar com os joelhos dobrados, em oração constante, para que nós venhamos ter um avivamento pessoal. Ser um crente avivado, nós precisamos ser cooperadores. Deus, ele só derramou chuva na terra depois de fazer o homem. Porque ele precisava que alguém fosse e lavrasse o quê? A terra. Deus só destruiu a humanidade no tempo de Noé, mas deixou somente um homem, que era Noé. Por quê? Porque precisava que fosse cooperar com Deus. Tinha que alguém fazer o que? A arca. Deus só libertou o povo de Israel porque tinha um homem que diante da presença do Pai, obedeceu a ele e cooperou com os planos de Deus, para que pudesse libertar o povo de Israel. E Deus tem uma promessa de avivamento para o Brasil, mas Ele está à procura de corações avivados. Se nós não tivermos o nosso coração avivado, o grande avivamento não vai acontecer. Porque o grande avivamento só vai acontecer no coletivo, quando nossos corações pessoais, o avivamento pessoal começar a ser realizado. E Deus também ele não trabalha com desperdício. Por que o Senhor, ele vai derramar o avivamento se não há pessoas disponíveis para implantar o reino de Deus aqui na terra? Ou por que ele vai dar, se ninguém quer reter? Ou porque ele vai liberar uma unção se ninguém quer pregar? É o que nós temos falado aqui na Salt desde o início do ano, de posicionamento. Se nós não nos posicionarmos como crentes, Deus não vai não vai trazer um avivamento para nós. Nós precisamos nos posicionar, para que aí sim o Pai possa ver o nosso coração ansiando por um avivamento genuíno. Precisamos gerar nuvem. O que é gerar nuvem? Deus ele não criou a nuvem. Deus ele criou o céu e a terra. A nuvem é um resultado de uma água que ela evapora, assim como a gente pode ver uma passagem lá de Elias, que gerou uma nuvem, mas não tinha água. Como que ele gerou essa nuvem? Foi através das suas lágrimas. No momento que ele dobrou os joelhos dele, levantou o clamor e Deus fez chover. E a passagem diz que via lá uma pequena mão, uma nuvem de uma pequena mão de um homem. Então, se nós queremos gerar nuvens, precisamos estar de joelhos no chão, clamando, nos quebrantando, nos arrependendo de todas as nossas falhas. O arrependimento pessoal, ele não vai ter na nossa vida se nós não tivermos arrependimento das nossas falhas. Isso é o essencial para as nossas vidas, para ter um avivamento. É o arrependimento. O avivamento é nós nos consagrarmos. Em Mateus 24:12 diz
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma das profecias do final do tempo é o crescimento exponencial da iniquidade. E nós temos visto isso nos dias de hoje, nisso que a gente está vivendo agora. E nessa ocasião, Deus precisa contar comigo e com você, para que nós venhamos buscar uma santidade nele, como uma habitação sagrada para o Espírito Santo viver nas nossas vidas, para que nós possamos ser capazes de conduzir a sua glória pelo meio da separação das práticas sujas do mundo. O mundo nos oferece muitas coisas, mas nós precisamos nos separar. E quando eu falo nos separar, a palavra de Deus diz que Jesus não veio para trazer paz ao mundo. Ele veio para trazer justiça. E a justiça é a separação dos que são deles para o que é o do mundo. Essa é a separação que Jesus quer. Que nós vamos ser separados. Quanto mais a gente for pressionados pelas circunstâncias, maior precisa ser a nossa carga de entrega, né? Ou seja, quanto mais as situações do dia a dia nos apertarem, mais sensível à voz de Deus a gente precisa estar. Mais a gente precisa estar na presença do Pai. Mais a gente precisa buscar um relacionamento com Ele. Porque as circunstâncias, elas vêm. Os desafios nossos diários, elas vêm. E se nós não tivermos firme com o Pai e uma intimidade com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer, porque a apreensão, ela é muito forte. Então nós precisamos nos dobrar em jejum, em oração, para que a gente possa passar por esses desafios. Então, o avivamento pessoal é consagrar-se, né? Então, aqui tem algumas palavras, renunciar à carga, às tentações, orar, jejuar, meditar nas Escrituras, se quebrantar, moer o joelho, confessar culpas, renunciar o pecado, limpar o coração das iniquidades. Esse é o principal motivo de nós termos um avivamento pessoal. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Pai possa vir através do Espírito Santo, para nos limpar, nos purificar, nos tornarmos santos e ter a santidade com o Pai. Sem isso, meus queridos, a gente não vai conseguir ter um avivamento pessoal. Nós precisamos nos submeter a Deus. São práticas primordiais para que algo sobrenatural possa acontecer na nossa vida. Nós precisamos entender que aqui é um princípio importantíssimo que nos alinha com o céu, antes de entrar nas promessas. É preciso nos separar daquilo que nos afasta da presença de Deus. Outra palavra que diz em Josué 3,5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Somente a consagração, ela pode abrir o caminho para aquilo que Deus quer mover em mim e em você. A consagração, ela rompe a limitação. Deus, ela não vai fazer nada nas nossas vidas se não fazermos a nossa parte. Nós precisamos ser um cooperador do Espírito Santo. E qual é a nossa parte principal de tudo isso? É entregar tudo nas mãos do Pai. Se nós não entregarmos tudo na mão do Pai, nós não vamos conseguir nos consagrar. Precisamos nos separar do mundo. Mateus 24, 40, 41 diz, onde diz a justiça de Deus, né? Separa o que é do que parece ser. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que a gente vê nos dias de hoje é uma igreja cada vez mais parecida com o mundo. Totalmente na contramão da justiça,
No entanto, quando Jesus contrata manifestar a presença dele, ou a justiça, há uma grande separação. E não vai haver mistura quando o Pai vir. A justiça de Deus literalmente é um corte. Os que são os escolhidos e os que não fazem parte do reino do Pai. Ele ama a todos. Mas por causa da sua justiça, ele precisa fazer uma separação. Um exemplo é de Noé. Deus separou Noé e a sua família para que fosse manifestado o amor do Pai sobre a vida dele e da família. Porém, ele manifestou a sua justiça sobre toda a humanidade, aonde ele aniquilou com a humanidade e deixou somente Noé e a sua família. E o primeiro passo para que a gente venha se transformar é ser transformado. Assim como o primeiro passo para o avivamento é ser avivado. Nós falamos que a igreja, Jesus ele aceita nós como nós somos, a qualquer um. Qualquer um é bem-vindo na igreja. Só que nós também não aceitamos que fique da mesma forma. Nós queremos que o Espírito Santo, ele transforma as vidas. Quando as pessoas chegam do mesmo jeito, elas precisam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Isso é ser transformado. Isso é ser avivado. O Fernando falou aqui na abertura de nós termos buscar o primeiro amor, né, Fernando? O primeiro amor, a gente precisa viver isso todos os dias. O primeiro amor sobre as nossas vidas. Quando a gente aceitou a Cristo, aquele primeiro amor, aquela chama que arde no nosso coração, de querer levar a palavra de Deus para toda criatura, que a gente está fervoroso de levar e falar cada vez mais de Deus sobre todas as pessoas. Isso precisa ser todo dia. Isso é um avivamento nosso individual. Por que nós temos parado com isso? Será que é porque a gente não está tendo um relacionamento íntimo com o Pai? Será que nós não temos todo dia dobrado os nossos joelhos e buscado a presença do Pai? Quantas vezes nós temos jejuado? Nós precisamos despertar. Precisamos despertar, meus queridos. Isso é para mim e para você. A vinda do Pai está breve. Isso, Pedro já falando lá no Novo Testamento, foi, as Escrituras dizem, né, alguns estudiosos dizem que foi a primeira vez que a igreja foi vista como igreja no dia de Pentecostes, quando recebeu o Espírito Santo. Imagina lá, já há quantos mil anos atrás, já foi revelada a palavra dele. Então nós estamos um avivamento a acontecer, mas isso precisa que nós venhamos nos avivar, venhamos nos despertar, nós venhamos nos posicionar diante de Deus. E nós temos visto muitas igrejas vivendo uma mornidão, esperando que Jesus venha e derrame o seu Espírito sobre toda a carne. A gente não pode esperar. Nós precisamos agir. Toda ação nossa com o Pai tem uma reação dele conosco, com a igreja. Só um morto para o mundo pode se tornar um avivado para o Pai, para Deus. É possível levar a vida sem a presença de Deus? Sim ou não? O que vocês acham? É possível? É possível. A gente pode ministrar um louvor aqui sem a presença do Pai? Sim, é possível. É possível você ganhar dinheiro no seu trabalho sem a presença do Pai? Sim, é possível. É possível a gente ministrar sem a presença do Pai? É possível. É possível a gente falar bem sem a presença do Espírito Santo? É possível. Qualquer cursinho que você faça aí na internet, que hoje em dia é muito fácil de oratória, a gente vai conseguir falar muito bem ao público. Fazer um curso de teologia também vai nos fazer ter conhecimento.
Mas sem a presença de Deus, jamais a gente vai conseguir mudar uma geração, transformar uma geração. A gente jamais vai conseguir conduzir as pessoas para uma herança proposta para elas nos céus. A gente jamais vai conseguir experimentar o verdadeiro avivamento sem a presença de Deus. E isso é só possível se eu e você morrer para nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas. A gente precisa abraçar aquilo que realmente fará na nossa vida ter sentido. E o que vai fazer nós termos sentido na nossa vida, do propósito da nossa vida aqui na terra, é nós termos a presença do Pai. Se nós não tivermos a presença do Pai, nada vale. A gente pode trabalhar, ter o melhor emprego, adquirir as melhores coisas que o mundo nos oferece, mas isso a gente não leva nada para o céu. Não leva nada. Olha o que a gente tem vivido aqui no nosso estado. Não tem classe social do que está acontecendo. Muitas pessoas perderam tudo. E ninguém vai levar nada para o céu. O que tem do bem mais valioso nas nossas vidas é a presença do Pai. E para isso, meus queridos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar é todo orgulho que tenha ser caído sobre as nossas vidas, toda a força que a gente declara que é na nossa força do braço, não é na nossa força do braço, é na força do Espírito Santo que nos revela tudo aquilo que a gente precisa. Ele é o Deus da provisão sobre as nossas vidas. Mas o mais importante é que nós venhamos buscar atrair a presença do Espírito Santo, atrair a presença do Pai para as nossas vidas, para nos tornarmos pessoas avivadas em Cristo. Então, o grande avivamento, ele começa do individual, do pessoal, ele vem para um coletivo. Nós podemos ter um avivamento aqui. O avivamento pessoal, pode ter 10 pessoas que venham ter um avivamento pessoal, e aquele avivamento pessoal, ele vai o quê? Espalhar para os demais, para se tornar um coletivo. Os grandes avivamentos que aconteceram em vários países, que vai ser ministrado na próxima etapa da nossa série, foi assim que aconteceu. Então nós precisamos buscar ter cada vez mais uma intimidade com o Pai, para que o Espírito Santo possa nos encher cada vez mais dele, que nós venhamos diminuir, para que o Pai possa crescer em nós. E Deus, ele não fará na música sem antes de fazer nos adoradores. Não fará com que a seara aconteça sem tocar os trabalhadores da colheita. Não fará nos templos sem primeiro fazer nos lares. Quantas vezes nós em família temos orado? Quantas vezes nós, com os nossos filhos, ou com a nossa esposa, nós temos tido um momento de oração? A gente está buscando um avivamento na nossa casa? Às vezes as dificuldades vêm, a gente acaba não conversando com a esposa, toma decisões precipitadas, não ora junto, não se coloca numa posição de sacerdote da casa, leva ao Pai todas as nossas necessidades, ora em conjunto. Às vezes os filhos estão com dificuldades, nós pais temos a obrigação de orarmos junto com os filhos. Já desde pequenininhos a gente está levando a palavra. O quanto que a gente tem feito isso em casa? Para que o avivamento venha acontecer através da nossa casa.
Quando nós começarmos a fazer isso, a gente vai entender o que é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Isso reflete no congregar na igreja. Então Deus não fará na música sem antes de fazer nos adoradores. Não fará com que a seara aconteça sem tocar os trabalhadores. Não fará nos templos sem primeiro fazer nos lares. Irmão, é forte a palavra, mas nós precisamos. Precisamos ouvir isso. Muitas vezes para nós nos corrigirmos. E termos um despertar. Para nós termos um avivamento pessoal dentro da nossa casa. Nós como homem, como mulher, como esposa, como marido, como filhos. Precisamos. E eu creio que Deus tem o melhor sobre as nossas vidas. E hoje Ele quer derramar uma unção nova sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui hoje. Eu gostaria que você pudesse se colocar de pé. Para nós terminar a ministração, eu gostaria de fazer umas perguntas. Mas não é para você responder. Faça uma reflexão você mesmo. Você está morto? Você está vivo? Ou você está avivado? Uma pessoa morta ainda não nasceu no Espírito. Uma pessoa viva nasceu no Espírito. Uma pessoa avivada é uma pessoa constante em transformação. Lutando contra o pecado e alinhando sua vida com a palavra de Deus. O Espírito Santo quer que nós venhamos ser pessoas avivadas, crentes avivados, para poder fazer a diferença nesse mundo, meus queridos. Precisamos. Mas isso nós precisamos cooperar com o Pai. Sem nós termos uma cooperação com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir termos um avivamento pessoal. Creio que Deus tem falado no coração de muitos. Como eu falei para vocês, é uma palavra difícil de ser ministrada. É dura, todas as vezes é dura. É preciso. Assim como na sua vida, na minha vida, o Espírito Santo traz coisas para mim me transformar, para me mudar. E eu creio que o Pai tem reservado algo melhor para nós. E começa a partir de hoje, meus queridos. Se nós estivermos sendo pessoas mortas, ou estiver sendo pessoas que estão simplesmente vivas, que nós vamos ter um despertar para ser uma geração, pessoas avivadas no Espírito Santo, para que cada vez mais a gente possa levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitando. Que é aquela chama do primeiro amor que nós, quando nós aceitamos a Cristo, que nós estávamos querendo falar para todas as pessoas o que Cristo fez sobre as nossas vidas, daquilo que a gente deixou de fazer errado e agora a gente começou a fazer certo quando nós aceitamos a Cristo. Levar a palavra de salvação, a palavra de cura, de transformação. Deus, Ele quer transformar os nossos corações. Paizinho, te agradeço, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo, Pai. Pai, eu te agradeço porque a Tua palavra é viva e eficaz. Creio, Deus, que a Tua palavra alcançou os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar, Deus, a cada dia trazendo a Tua palavra sobre o coração de cada homem, cada mulher que está aqui hoje. E que possa, Deus, essa palavra ser cada vez mais regada na vida e no coração de cada homem e de cada mulher. Que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que o Teu derramar, Pai, assim como diz
Pedro, como Pedro profetizou e declarou aquilo que Joel tinha falado também, Pai, do derramar do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, Pai. Que nós venhamos agora, Senhor Jesus, entender essa palavra. Que nós venhamos nos prostrar aos Teus pés, à Tua cruz. Assim nos arrependendo de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. Nos sendo libertos, Pai. Nos tornando santo, assim como Tu queres que nós venhamos ser, Pai, santo. A termos um caminho de santidade, Pai, até o Teu trono. Recebe, Pai, a Deus, a nossa oração, o nosso clamor, Pai. Queremos cada vez mais ser parecidos contigo, Senhor. Que cada vez aonde nós estivermos, em qualquer lugar, Pai, que ali a Tua presença e o Teu Espírito Santo possa ser derramado, Deus, sobre toda criatura que tiver, todo homem, toda mulher que estiver perto de nós, Senhor. Nos reveste, Pai, da Tua armadura, Senhor. Transforma os nossos corações, as nossas mentes. Queremos ser cada vez mais avivados, Senhor Jesus, assim como diz a Tua palavra. Não queremos ser pessoas, Pai, ou crente, que estão mortos, Senhor Jesus, ou vivos. Queremos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Desperta, Pai, em nós. Acende, Pai, o Teu fogo novamente sobre as nossas vidas. Incendeia as nossas vidas, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo, Pai. Nos encha cada vez mais o Teu Espírito Santo, Deus. Encha-nos, transborda, Pai. Para que cada pessoa, Deus, que possa estar do nosso lado, possa, Deus, sentir a Tua presença, Senhor. Que pessoas possam ser transformadas, Pai, no momento que nós venhamos a falar com essas pessoas que necessitam, Deus, de ouvir da Tua palavra. Nos revela, Deus, tudo aquilo que precisa ser transformado sobre as nossas vidas. Limpa o nosso coração, Pai, porque sabemos que somos falhos. Mas quando nós nos prostramos aos Teus pés, à Tua cruz, Pai, onde nós nos arrependemos genuinamente, Pai, nós sabemos que as Tuas mãos, elas estão direcionadas sobre as nossas vidas para nos tornarmos limpos, Pai, de todo o pecado. Porque o Teu sangue nos limpa, Pai. E a Tua obra da cruz, Senhor, é que nos faz livre, Pai, de todo o pecado. Toma nas Tuas mãos, Senhor Jesus, as nossas vidas. Toma, Senhor Jesus, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, todos os nossos familiares nas Tuas mãos. E derrama, Pai, cada vez mais a Tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.